Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, com transmissão também pelas redes sociais, pela AltV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Até 13h a gente quer você aí, curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Participe também fazendo perguntas aos nossos entrevistados pelo WhatsApp. 973350038 é o número. De novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:03 agora, é quinta-feira, você conhece o nosso espaço por aqui, sempre a edição do Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Vamos conhecer os nossos convidados de hoje, doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça em Pernambuco, ela é coordenadora do Núcleo de Apoio a mulher do Ministério Público de Pernambuco, é membro auxiliar do Conselho Nacional e da Ouvidoria Nacional do Ministério Público. Tudo bem, promotora Bianca? Seja bem-vinda, uma boa tarde, obrigado por colaborar sempre com a gente. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar novamente nesse programa, com tantos convidados incríveis e com temas tão pujantes. Então, eu queria cumprimentar todo mundo do programa que está hoje, o doutor Sérgio, a doutora Cláudia, a minha colega a doutora Luciana, que a gente tenha uma manhã muito rica. Muito obrigada, Mauro. Também com a gente, nossa convidada, a doutora Luciana Fernandes de Freitas, ela é promotora de justiça em Mato Grosso, é membro auxiliar do Conselho Nacional do Ministério Público, autora do projeto de prevenção à corrupção, chamado Onde a Educação, a Corrupção Não Tem Vez. A doutora Luciana, a promotora Luciana, está em Brasília neste momento. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Tudo bem, Mauro? Bom dia a todos, colegas, ouvintes, doutor Sérgio, Cláudia, Bianca, querida colega, uma satisfação estar aqui com vocês e um debate muito importante que teremos hoje, né? Então, espero que todos gostem e é uma imensa alegria estar aqui. Obrigado pela presença, promotora. Doutora Cláudia Elizabeth Schwartz também com a gente. Ela é advogada, professora da PUC São Paulo, presidente da Comissão Especial de Direito Processual Civil da OAB São Paulo. Doutora Cláudia, obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde e bom dia. Para quem está a um fuso horário diferente da gente, as nossas queridas promotoras, a doutora Bianca, a doutora Luciana e o doutor Sérgio Madeira. É um grande prazer estar aqui sob a batuta do jornalista Mário Friesman. Agradeço o convite do MPD na pessoa do procurador doutor Roberto Liviano. Muito obrigado, doutora Cláudia, pela presença aqui com a gente. Eu apresento também o doutor Sérgio Madeira. Ele é médico, diretor técnico da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, a ABRAID, e do Instituto Ética Saúde. Doutor Sérgio Madeira, como vai? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, ouvintes. Estamos aqui na expectativa de aprender mais uma vez. Estou seguro aqui porque temos 3 advogadas, 3 mulheres importantes no setor jurídico, 3 pontos, define um plano. Então, eu como médico tenho segurança de estar aqui, estarei bem assessorado e farei um contraponto muito estranho, diferente. Muito bem, doutor Sérgio Madeira, obrigado pela sua presença. 12:06, pessoal. Vamos então ao nosso primeiro tema de hoje. A Polícia Federal antecipou o depoimento do agora ex-ministro, chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Gonçalves Dias, sobre os atos criminosos do dia 8 de janeiro. A decisão foi tomada após a divulgação pela CNN Brasil de vídeo que mostra o então comandante do GSI no Palácio do Planalto, andando e conversando com manifestantes durante os atos golpistas em Brasília. Após a repercussão desse vídeo, o general se reuniu com o presidente Lula e pediu demissão. Doutora Luciana, promotora, eu começo com a senhora a respeito deste tema, sobre as implicações
políticas e jurídicas disso tudo. As políticas a gente já consegue antever, a CPMI, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito com deputados e senadores, acho que agora, de fato, deve acontecer. Então, esse é o movimento político aí pela frente. Quais são as consequências jurídicas em relação à investigação de tudo isso que a gente tomou conhecimento pelas imagens da CNN ontem? Perfeito, Mauro. Eu acho que tu já começaste aí com um ponto importante. A gente tem que separar esse fato nessas duas esferas, né? As consequências desse fato na parte política e da parte jurídica. Que travou, né? Na parte política, ela tem seu próprio rumo, né? Sua própria velocidade, e nos parece que vai ser, né, inevitável a instalação dessa CPI, CPMI. Agora, o que me parece que era algo que o governo vinha tentando evitar, né, a todo custo, mas diante desse vazamento, o que se noticia é a instalação possível dessa CPMI. Agora, no aspecto jurídico, e né, a gente tem que lembrar disso, são duas questões imprescindíveis aqui com relação a esse vazamento. Primeira é que foi um vazamento dessas imagens. Então, a gente precisa apurar como que se deu esse vazamento e por que se deu esse vazamento. Porque não foram uma imagem divulgada, né, licitamente, foi um vazamento de uma imagem que está sendo objeto de apreciação dentro do inquérito no STF. Né? Então, isso assim, eu acho que tem uma questão jurídica aí muito importante de se investigar como que ocorreu esse vazamento. E a outra essas imagens, vocês podem perceber, entrar na internet e pesquisar a veiculação delas, elas, de fato, se veicula primeiro uma imagem em um horário, depois numa imagem, primeiro de 4 horas, alguma coisa, que é o momento em que aparece, né, o investigado agora, o ex-ministro, né, que ele já pediu demissão. Posteriormente, a imagem volta no tempo, 15 e alguma coisa, e aí ela avança novamente, então a gente observa o quê? Que, de fato, essa imagem ela não está de uma forma corrida, como são as gravações, né, dessas câmeras de segurança. Ou seja, houve um vazamento dessas imagens e essas imagens ainda elas estão diferenciadas, ela teve um tratamento, né, nessa divulgação. Então, acho que é muito importante a gente separar juridicamente isso, de dizer o quê? Com o que está veiculado ali, eu como promotor, olhando um processo desse, eu não conseguiria te dizer, olha, o ministro é culpado ou não, a gente precisa de um processo legal, a gente precisa verificar, fazer uma perícia dessas imagens, precisa entender o antecedente, o ministro estava onde? O ex-ministro estava onde antes dessa primeira tomada que foi veiculada, né? Para onde ele foi depois? Então, a gente precisa da sequência dessas imagens para entender se de fato houve essa facilitação, essa aquiescência com o que foi, né, esse terrível atentado aí contra a democracia no dia 8 de janeiro. Então, eu acho assim que politicamente a política tem o seu rumo, tem os seus efeitos, tem a sua velocidade, né? Inevitável essa questão toda, ele pediu, né, a sua demissão, provavelmente vai ser deflagrado de CPMI, né? É uma espécie, do que eu tenho visto, né, de derrota já para o governo, porque eles estavam tentando evitar isso a todo custo. Agora, no jurídico, né, a gente precisa investigar o porquê e como ocorreu esse vazamento e também em um processo legal, né, com todas as regras jurídicas, como que aconteceram essas imagens e se de fato o ministro teve essa participação no dia 8, né? Promotora Bianca, o mesmo questionamento sobre as implicações jurídicas e as implicações políticas deste episódio e colocar mais um fato aqui, a coincidência, né, de tudo isso ter ocorrido. A CNN divulgou essas imagens que não se sabe como foram vazadas e por que foram vazadas, no dia em que o Supremo Tribunal Federal ou os ministros do Supremo Tribunal Federal formaram maioria na aceitação das denúncias contra aqueles primeiros 100 acusados de envolvimento nos atos de 8 de janeiro em Brasília. Mauro, sobre isso, eu acho que eu penso que existe uma estratégia, né? E a mídia, ela tem um poder muito grande de comunicação, e a mídia dentro do Estado Democrático de Direito, ela vem aí como um quarto poder. Então, parece também que existe uma divulgação a conta-gotas, né? Eles vai ali aos pouquinhos disseminando essas informações e não
ou a medida que se aparece, ou a medida que ele vem acompanhando alguns fatos em um background que a gente não conhece. Mas o que me chama mais atenção, que foi muito sintomático, é o pedido de demissão, logo após isso. Então, assim, vem desde o 8 de janeiro a conduta, e se foi uma conduta facilitadora ou não, aí, como bem a doutora Luciana falou, vai ser apurado dentro de um processo com contraditórios, e toda a história existe dois lados, para toda a história existem dois lados, é bom deixar isso bem frisado. Agora, é muito sintomático, dentro do campo político, o pedido de demissão do ministro. Né? E outro fato que chama, e a gente já vem convivendo com esse tipo de questionamento nesses últimos 4 anos, é essa quebra de confiança dentro das instituições. Né? Quando se espera um comportamento determinado em virtude de cargo, o GSI é o Gabinete de Segurança Institucional do Palácio do Governo. Né? É o Gabinete de Segurança Institucional do presidente da República, que é a chefia maior do país. Então, se você joga essa pecha de falta de confiança ali dentro do órgão que está muito próximo, isso é uma quebra muito, muito grande. E nós estamos vivendo isso, essa falta de segurança dentro das instituições, essa desconfiança dentro das instituições, esse meio que uma teoria daquela busca, né, do jogo, de você não saber o que está ali por trás, assim, não, a transparência está muito tisnada, né? A teoria da conspiração sempre está vindo. Então, isso gera muita insegurança para a população e para o próprio governo. Eu acho que precisa se reestabilizar depois desse fato e dar segurança à população de que o GSI não tem nenhum tipo de comprometimento. Eu acho que merecia uma explicação da Presidência da República sobre essa questão do funcionamento do GSI, para não deixar essa coisa em aberto e cada um pense o que quiser sobre isso. Na visão do presidente Lula, doutora Cláudia, ele entende que o ex-ministro Gonçalves Dias foi traído, né, pelos subordinados, por colegas de farda que apoiam ou apoiavam o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí o clima quente na política, né? A oposição no Congresso, os bolsonaristas de uma maneira geral, defendendo a tese desde ontem de que agentes do governo patrocinaram esses atos. Então é tudo isso que precisa ser esclarecido. Não há dúvida que esse movimento do 8 de janeiro, de fato, ele configura um movimento antidemocrático que ataca as eleições, e essa coincidência que se falou aqui, ele vem atingir, ele pretende, parece, atingir as pessoas do próprio governo, né? Então, o ministro, o general Gonçalves Dias, tem acompanhado o presidente Lula há muitos anos, há mais de 20 anos, e atacá-lo me parece uma estratégia de defesa diante de uma coincidência quando o STF forma essa maioria para essa investigação. Então, se nós temos o direito à liberdade, se contrapõe ele, não há a menor dúvida, e a necessidade do equilíbrio que atingiu aí o patrimônio público, prejudicou até mesmo a democracia, né? A democracia. Então, o que nós temos hoje? Aí um movimento político forte contra essa investigação, e nós temos outros temas que nós vamos falar aqui, mas, sobretudo, nós temos que resgatar a ideia da democracia, os pilares que embasam os valores republicanos na defesa da nossa eleição. E, juridicamente, nós temos esse vazamento com uma visão sobre esse vídeo que revela aí uma diferença eu diria assim, de horários que podem trazer para o público, para o grande público, uma visão distorcida do que aconteceu. Então, há uma exploração política, mas juridicamente a gente vai avançar para esclarecer tudo isso. Não há dúvida que o que se pretende com tudo isso é a defesa do Estado Democrático de Direito, a pluralidade que o Estado Democrático de Direito oferece tem limites, que é o respeito às próprias instituições, à própria dignidade da pessoa humana. Então é isso. Doutor Sérgio Madeira, o senhor é médico, né? Depois aqui dessas avaliações das nossas 3 operadoras do direito, a sua formação de opinião a respeito desse tema. Me chama a atenção que o general
como disse a doutora Cláudia, de longo relacionamento, já trabalhou com o Lula, ainda quando não era general, ele era responsável pela segurança pessoal do Lula, é um profissional de longa data e que foi designado para essa atividade porque tinha confiança do presidente. Então, chama a atenção que ele tenha pedido demissão. Ele, ontem, né, no Jornal Nacional, ele declarou que o vídeo tinha sido editado, não é? E agora, e também a questão de pedir demissão. Então, é uma intriga que está sendo criada no seio do governo, né? E tirou do quadro de auxiliares do presidente uma pessoa das Forças Armadas com a qual, em princípio, ele tinha confiança. Quer dizer, foi criado uma grande intriga que visa, provavelmente, criar problemas, enfraquecer o governo, inclusive na periferia dos 100 dias de governo, não é? E criando condições para que uma coisa que o consenso político do atual governo não queria, que era criar a CPI, não é? Agora todo mundo tem noção de que a CPI é inevitável, quer dizer, vai na direção do que a oposição queria, não é? Isso traz, de fato, como foi dito aqui, insegurança para a população, porque imagina se o presidente não tem segurança de que tenha elementos de forças armadas ao seu lado, né? Fica difícil. Também foi citado que a população, isso pode passar para a população. E eu faria aqui uma correlação de um outro fato que não tem nada a ver com isso, que é o assassinato de uma professora aqui em São Paulo por escola. Aqui em São Paulo tem sido divulgado na semana passada boatos para as pessoas não irem para a escola, para as crianças e demais alunos não irem para a escola. Então, tem toda uma crise de segurança que, de repente, esses setores mais reacionários que tem mistura com crime e com tudo mais, de repente querem criar embaraços para os primeiros dias de governo. É uma situação lamentável, mas eu acho que a democracia vai tratar isso de forma adequada e nós sobreviveremos a esse incidente. Ainda em relação ao episódio de ontem, das imagens divulgadas, uma das respostas cobradas às tantas perguntas que são feitas a isso tudo que aconteceu é o porquê da demissão, do pedido de demissão do ex-ministro Gonçalves Dias. O fato é que se ele também não pedisse demissão, se ele continuasse, a pressão da oposição seria enorme na periferia, como o senhor destacou, desses 100 dias de governo, né? Então, traria muitos prejuízos. Mauro, Não é se me permite, sim. que nós temos que lembrar que logo após o dia 8, o presidente Lula, ele deu uma entrevista, né, na qual ele falou que ele já desconfiava que existiria uma espécie de participação de membros do Gabinete de Segurança e que ele gostaria de ver essas imagens. Sim. Então, quando ele faz então, quando ele faz essa afirmação expressa em rede nacional, e aí, meses depois, aparecem essas imagens, né? E ainda com alguém que era de sua plena confiança, então perceba que talvez essa demissão dele seja mais do que sintomática, né? Já seja assim, olha, é um recado para a população também, né? De que, bom, eu falei isso, agora ver essas imagens, eu preciso, né, de que essa pessoa se afaste, enfim. Então, talvez tenha sido até um ato, né, essa demissão. Claro, a gente sabe que não foi só uma decisão própria do ex-ministro, mas também, né, uma questão política de dizer, bom, confiem nesse governo, porque há uma declaração pública, né, já no dia 12, de que isso seria feito. Então, é interessante também. Por outro lado, a gente pensa, né? Isso é o que a gente imagina aqui. Ele deu essa declaração, ele falou dessas imagens, ele falou que poderia ter alguém, né, infiltrado, digamos assim, ou alguma atuação ou omissão dentro do GSI.
e outros lados, né, outros inimigos políticos poderiam também usar isso como forma de, manipulando, vazando essas imagens, trazer essa repercussão. Então, a gente fica realmente, né, como minha colega falou, numa situação em que é preciso esclarecer, né? É preciso que se esclareça, porque a população fica insegura. Bom, o que está acontecendo? Teorias da conspiração tem para todos os lados, né? Então, a gente precisa realmente esclarecer esse episódio, né, para entender se isso foi um problema efetivo no GSI, no atual governo, ou se isso já foi também uma manipulação, um vazamento da oposição para trazer né, esse conflito nesses 100 dias, como disse, né, o doutor Sérgio, nesses primeiros 100 dias de governo. Então, a gente fica numa situação insegura politicamente nesse ponto. E um aspecto é que é uma questão muito próxima do poder central, não é? Quer dizer, esse vazamento deste vídeo ocorreu dentro dos órgãos que controlam a segurança dessas gravações, né? Então, alguém dentro do gabinete, no sentido amplo, dentro do gabinete da Presidência da República, vazou este vídeo, que posteriormente ainda foi editado e divulgado na CNN, né? Sim. Pessoal, 12h23, vamos seguir para mais um tema por aqui. Você está no Gente do MPD que Fala, nossa parceria todas as quintas-feiras, com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Ao vivo pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Próximo tema. O governo Lula endureceu as declarações contra a ação do MST após um grupo de 600 famílias invadir uma área de preservação ambiental controlada pela Embrapa em Petrolina, Pernambuco. Os discursos em repúdio à ação do Sem Terra marcam uma mudança na postura que o governo vinha adotando com o movimento. Na prática, porém, cedeu à pressão. Diante das mobilizações do Sem Terra, o governo trocou a chefia do INCRA em 7 estados nos últimos dias, colocando aliados do MST nos postos-chave da maioria deles. Na segunda-feira, o movimento havia cobrado que Lula nomeasse pessoas comprometidas com a reforma agrária nas superintendências regionais do INCRA. Doutora Bianca, promotora Bianca, para sua avaliação, afinal de contas, uma parte, né, dessa situação está aí em Petrolina, né, em Pernambuco, seu estado, nessa área de preservação ambiental da Embrapa, né? Exato, Mauro. Mas esse fato nos leva a raciocinar. Primeiro, assim, Pernambuco é conhecido qual é o estado onde Lula nasceu, né? Então existe uma relação de muita proximidade e ele vem muito de movimentos sociais e vem muito dessa parte destacada de movimentos sem terras. Assim, há muita ligação política, histórica e ideológica em relação a isso. Então, o que acontece nesse contexto? Os movimentos se sentem muito legitimados em realizar esse tipo de manifestação e esse tipo de ocupação, né? Se sentem, digamos assim, mais à vontade. E aí o Lula vem, porque é diferente o discurso da prática quando ele está fora do governo, quando ele está fora, fazendo a política de rua, né? Dos burocratas da rua, encontrando ali naquele contato direto, ele tem muito esse discurso muito mais de fomento, de estímulo, de impulsionamento a essa questão da reforma agrária. A partir do momento que ele passa a ser governo, e aí ele tem órgãos, ele tem a legalidade, ele tem que dar uma satisfação mais de ordenamento, de civilidade, aí ele vem com um discurso mais duro. Mas veja só como é diferente o discurso da prática. Embora ele tenha endurecido o discurso, na verdade ele cedeu, porque ele alterou 7 chefes dos INCRAs em 7 estados diferentes. E isso também não é bom, porque isso também gera uma instabilidade dessas chefias de instituições tão importantes. O INCRA vem aí sofrendo a míngua a reforma agrária, sem recurso para nada, entendeu? Sem recurso para realizar estudo antropológico. Existe um atraso muito grande em relação à reforma agrária, em relação à ocupação de terras indígenas e quilombolas, né? Aqui mesmo, dentro do Complexo Suape, que existe uma comunidade quilombola, desde 2016 existe um inquérito querendo realizar o estudo para conseguir a demarcação da área. Né? E as pessoas não têm dinheiro do INCRA aqui de Recife para ir para o Suape, que fica aqui a, sei lá, 50 quilômetros.
Imagine para atender as populações mais longínquas. Então, realmente, o INCRA precisa se reestruturar, e eu não posso lhe dizer se essas mudanças foram boas ou mais, mas que realmente essa pressão ao INCRA é decorrente de todo desse retardo que vem sendo sofrido pela reforma agrária. Pois é, mas é a dúvida que fica, né? Se vai dar resultado ou não, esse pedido que o MST fez e o presidente Lula atendeu para nomear, como eles dizem, pessoas comprometidas com a reforma agrária nas superintendências regionais do INCRA. E isso aconteceu na chefia do INCRA em 7 estados, né? Saber se vai trazer o efeito prático ou se é uma maneira apenas do governo apaziguar os ânimos e se vai trazer o efeito que o MST quer. Exatamente, mas esse fato do INCRA estar numa situação de penúria há alguns anos, isso é um fato. Agora, como o governo está tratando para reestruturar isso, é o que a gente não sabe. Agora, que a população realmente precisa de um plano de reforma agrária eficaz, eficiente, célere para atender, também é um fato. A reforma agrária é um grande problema no Brasil e gera esse descontentamento, essa violência, situação de desigualdade. Agora, o MST, doutora Bianca, afirmou em nota aí, que foi emitida aí nos últimos dias, que essas terras que foram ocupadas são latifúndios improdutivos. Não é verdade. Aí em Petrolina, essa área invadida aí pelas 600 famílias pertence à Embrapa, é um território de pesquisas, até pesquisa para o interesse do próprio MST. Não pode, né? Assim, pela lei, você não pode ter ocupação de áreas públicas. A gente precisa, inclusive, o processo de reforma agrária, ele pressupõe a terra improdutiva e pressupõe que exista uma comprovação desse... e também a questão do estudo antropológico em relação a quem ocupava, há quanto tempo. É um processo bem complexo mesmo. Agora, nada justifica a ocupação de uma área pública que está sendo produzida e está cumprindo sua função social, porque a gente bate muito que a propriedade cumpra a sua função social, porque se ela não cumprir, o Estado tem que tomar uma providência. Mas, assim, não há uma racionalidade, eu acho, nessa ocupação. É simplesmente um ato de pressionar o governo a tomar atitudes. Eles não fizeram essa dosagem. Aqui a gente pode, aqui a gente não pode. Em regra, é uma forma de pressão de rua mesmo, pressão popular, de movimento social. Promotora Luciana, seu olhar sobre esse tema, o governo, portanto, cedendo às pressões das invasões, né, promovidas pelo MST, colocando aliados do movimento nas chefias do INCRA em 7 estados. Mauro, na verdade, a gente sabia, eu acho que desde a campanha, que se o presidente fosse eleito, como de fato foi, esse seria um tema muito difícil para ele lidar, né? Inclusive com relação à pressão que sofre do agronegócio, né? Como a gente fala aí da bancada do agro. E interessante é o seguinte, que o ministro da Agricultura é um ministro que vem dessa bancada do agro, né? O Carlos Fávaro, do Mato Grosso, e ele foi a primeira autoridade do primeiro escalão a se pronunciar efetivamente contra essa invasão, né? Essa ocupação. E, na verdade, vejam que isso manda também uma mensagem, né? Quer dizer, é um cargo de primeiro escalão, ministro da Agricultura, e que publicamente veio e condenou essas invasões, né? E perceba que o MST, ele havia dito que essas áreas, isso me chamou um pouquinho de atenção, elas eram da Embrapa, então percebo que eles sabiam que eram áreas públicas, né? O que já começa, juridicamente, eu já digo que já começa errado, né? Só que eles era uma área que estava destinada a uma produção de sementes que já estava desativada há alguns anos, né? E aí a Embrapa emite uma comunicação no sentido de que, embora desativada essa produção de semente naquele local, é uma área agricultável e que era destinada à preservação da caatinga, né? Então, perceba assim que a reforma agrária é necessário dar seriedade, né, dar estrutura, como a Bianca falou, ao INCRA, mas, ao mesmo tempo, é importante que o governo, eu sei que ele fica entre a cruz e a espada nesse momento, nesse tema, né, de invasões do MST, mas é importante ele se posicionar, e eu acho que foi importante, concordando ou não com isso, a manifestação do ministro de já dizer, olha, não vamos admitir esse tipo de invasão que não está, né, de acordo com os pleitos aí da reforma agrária.
né? Porque senão pode gerar um efeito cascata nisso, né? Muito, muito, muito prejudicial, né? E a gente sabe que politicamente, para o governo Lula, essa é uma área muito sensível, né? Lidar com o agronegócio e, ao mesmo tempo, né, sustentar as suas pautas ali dos movimentos sociais de reforma agrária, etc. Então, eu achei muito importante a manifestação do ministro, né, já falando sobre a impossibilidade disso ocorrer, até para parar esse efeito, né, bom, se agora o MST está invadindo áreas públicas, áreas da Embrapa, então causa uma insegurança, né, a mensagem da insegurança ao produtor, enfim. Então, eu entendi essa manifestação, né, do ministro desta forma. E a proteção do ambiente político também, não é, doutora Cláudia Schwerz? Porque o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, se manifestou se dizendo aí contrário, enfim, a tudo isso que aconteceu. Não só ele, mas também o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, com o objetivo, provavelmente, evidentemente até, né, de proteção do ambiente político no Congresso Nacional, porque o governo precisa de votos por lá, e a grande dificuldade nesse momento é justamente também ter a bancada ruralista ao lado do governo para a votação das matérias importantes lá. Sem dúvida, e o que revela que esse governo tem cultivado um modo plural de manifestação nos mais diversos temas. As divergências enriquecidas por esse debate franco e respeitoso, trazendo várias perspectivas sobre o fato, é que traz, de fato, uma democracia construtiva e positiva. Então, se é necessária a reforma agrária, isso é absolutamente indiscutível. De outro lado, ela tem que seguir por uma trilha que seja aceitável no âmbito constitucional. E aí as diversas vozes que também trazem a perspectiva do agro, e o ministro Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, ele diz que a Embrapa é um dos maiores patrimônios do nosso país, que o agro é sustentável, de fato, mas esse cabo de força que os diversos setores da sociedade fazem diante de um tema polêmico como esse, é que permitem a depuração. Nenhum debate realizado de forma profunda não deixa de passar por opiniões divergentes. Então, nós temos um período de depuração, é necessário, sem dúvida, a reforma agrária, mas que se faça de modo que a sociedade seja preservada dentro desse ambiente republicano e democrático. 12h35, o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados. Pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, também pela UTV, a TV da internet e pelas redes sociais. Vamos falar de saúde, gente? A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados debateu hoje questões relacionadas à reforma tributária e à oneração de produtos nocivos à saúde. Foi uma reunião logo cedo lá em Brasília. O debate foi solicitado pelo deputado Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro. Para o parlamentar, com as atuais discussões sobre a reforma tributária, o país tem uma oportunidade histórica de reduzir o ônus causado pelas externalidades negativas de produtos não saudáveis que recaem sobre a sociedade e sobre os governos. Doutor Sérgio Madeira, como essas medidas fiscais tão necessárias podem incentivar e financiar políticas públicas promotoras de saúde? Seu áudio fechado, doutor Sérgio. Bom, agora sim. Já é bastante antiga nas políticas públicas, né? Essa oneração de produtos que podem causar dano à saúde. Assim, nós temos a questão do tabaco e, em certa medida, a questão do álcool, né? Agora, isso é uma questão bastante ampla, porque você corre o risco, de repente, em processo
legislativo de fazer uma majoração em coisas que, de repente, ficam exageradas, né? Por outro lado, queria destacar também uma questão positiva, tal como a doutora Luciana promoveu, né? A questão principal, que eu diria, é promover a educação. A doutora fez um trabalho com a questão da corrupção e educação. Quanto mais educação, menos corrupção. Então, quanto mais educação, também mais saúde. Você pega um determinado indivíduo que não tenha uma ação para a sua própria existência, de fazer exercício, evitar obesidade, evitar comer alimentos gordurosos como primeira escolha, enfim, uma série de comportamentos que vão resultar no longo prazo, doença. Essa doença de cada cidadão nessa condição, lá no final, vai desdobrar-se em infartos e doenças circulatórias, hipertensão arterial, diabetes, outras coisas, que acabam onerando o sistema de saúde. Então, de fato, é importante você evitar isso, mas eu penso que o principal esforço deveria ser na educação, né? Porque o processo legislativo tem dificuldade de acertar exatamente no alvo. Como diretriz geral, é evidente que a gente deve evitar que você comercialize produtos muito nocivos, mas é difícil, se a gente for exemplificar aqui, né? É difícil falar, bom, a gente é contra o hambúrguer, então nós vamos tributar o McDonald's. De maneira geral, a Anvisa tem um pouco a responsabilidade de orientar a indústria para produtos mais saudáveis. Então, óleos vegetais e outras questões relacionadas. Mas eu penso que, do ponto de vista tributário, são poucas as coisas que teriam impacto, né? Porque tem que ser uma coisa que tem impacto. Não adianta eu onerar um produto que é consumido por 1 milhão de pessoas espalhadas no Brasil. Tem que ser coisa que tenha grande impacto. Então, cigarro e o tabaco estão e o álcool estão tem este foco, mas já tem tratamento de impostos, quer dizer, onerando esses produtos, né? Então, eu penso que preciso conhecer com mais detalhes a ideia do deputado, mas não traz nenhuma novidade e distorce a questão de que a educação é importante, né? Cria falsas expectativas de questões tipo a última bala de prata, aquelas coisas assim, que isso aqui que vai resolver. São um conjunto de medidas de ordem geral e particularmente na cultura brasileira, né? A cultura alimentar, que é diferente em várias partes do país. Doutor Sérgio Madeira, a Abraide e o Instituto Ética Saúde, entidades das quais o senhor faz parte como diretor técnico, participaram dessa reunião lá em Brasília pela manhã, se não, a Comissão de Saúde, de qualquer maneira, há uma interlocução entre as entidades e a comissão a respeito do resultado tirado dessa reunião? Não, neste caso específico, com relação à oneração de produtos nocivos, nós não tivemos nenhuma participação. As nossas entidades, particularmente a Abraide, com outras que lidam com materiais médicos, têm tido uma intensa interlocução no ambiente da reforma tributária relacionados aos materiais e produtos e serviços que são disponibilizados para a população. Então, disso nós temos participado. Dessa reunião específica, tratando também de produtos nocivos, nós não fomos chamados e, de certa forma, distorce um pouco
o objetivo da minha entidade em particular, porque a gente lida mais com a oferta de materiais médicos, cirúrgicos, etc. e tal. Mas, sobre as questões relacionadas à reforma tributária, a gente trouxe esse tema aqui sim. na semana passada, no Gente do MPD que Fala. De lá para cá, alguma novidade? Não, o que a gente nota é que o setor, né, para a minha, não surpresa, mas para a minha satisfação, tem conseguido mostrar para os deputados que estão fazendo análise a importância desse setor e as dificuldades com a oneração desses produtos e com perspectivas, caso a gente não obtenha essa, não é isenção, mas esse tratamento orientado, né? Diminuir acesso da população a produtos, né? Quer dizer, o SUS terá dificuldade de ter determinados produtos e com repercussão na saúde da população. Quer dizer, o que a gente vê é que a tendência geral está favorável. Agora, nesse processo legislativo, não é? Quer dizer, é igual aquela coisa do jabuti pendurado num poste lá, a gente, na última hora, nunca sabe o que vai acontecer, né? Alguém pega e coloca lá uma vírgula a mais ou a menos, um D em vez de E, e vai... Vamos dizer, pode criar problema, mas estamos otimistas com relação a isso. O país há de encontrar um bom caminho. Mauro, eu posso fazer uma provocação aqui? Sim, vamos lá, doutora Luciana. É só realmente uma provocação e uma reflexão nesse sentido que o doutor Sérgio está falando sobre a educação, né? A gente tem que pensar também o porquê de não estarmos onerando, né, tributariamente, por exemplo, agrotóxicos, né, que fazem extremamente mal para a saúde, né? Como promotora de justiça no estado, o agroprodutor, a gente tem uma noção muito, né, de perto do quanto isso prejudica a saúde da população. As cidades do Mato Grosso têm índices enormes, por exemplo, de abortos nas mulheres causados pela respiração, né, daquele produto nocivo para a saúde, mas que faz bem para a produção, né, e é tratada essa isenção como um incentivo, né, fiscal à produção de produtos de consumo agropecuários. Então, né, na mesma ideia, a gente tem que pensar, né, será que é isso que resolve? Ou como que a gente pode pensar em educação com relação a essa questão dos agrotóxicos, né? Então, é só para fazer essa provocação. Doutora, a senhora está absolutamente correta. Agora, essa questão, não sei se a educação é a palavra certa, não é? Mas você, como medicamentos, você tem uma bula, né? Instruções de uso, né? E, de repente, por exemplo, o antibiótico, hoje em dia, ele só é acessível, majoritariamente, tirando desvios excepcionais, só é acessível mediante receita, né? Com uma prescrição específica. O agrotóxico também deveria ter, né? Eu não sou especialista nessa questão, mas tem as condições, as prescrições de uso em termos de dose, frequência, exposição de quem manipula, né? Isso tudo teria que ser observado. Então, além dessa questão, eu concordo que isso pode ser tratado de forma de tributação, mas eu penso que na medida em que eles aumentam a produtividade, é uma questão discutível, os ecologistas, os verdes, etc. e tal, têm ideias bastante, eventualmente, radicais a respeito. Agora, às vezes o aumento da produtividade é obtido mediante o uso desses produtos, né, que antigamente a gente falava agrotóxicos, hoje em dia a indústria conseguiu falar sobre defensivos, né? Quer dizer, mudar o foco. Mas, de qualquer forma, tem uma prescrição, uma recomendação de uso que tem que ser observada. Então, possivelmente,
esse problema que a doutora Luciana cita também se beneficiaria de uma fiscalização e observação das formas de uso adequadas e com riscos que sejam toleráveis, né? Como na análise da liberação desse produto se faz. Então, de repente, tem um compromisso de fazer de um jeito e o usuário faz de outro e usa abusivamente, mais doses maiores. Mas concordo que agrotóxico pode ser um problema de saúde pública se usado de forma errada. Faltando 13 minutos para 1h, vamos seguir aqui com o próximo tema do Gente do MPD que Fala de hoje. A OAB do Paraná repudiou veementemente as declarações do desembargador Mário Elton Jorge, feitas em sessão da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, na qual declarou que o Paraná é um estado que tem um nível cultural superior ao norte e ao nordeste do país. Para a OAB, os termos empregados são incompatíveis com o senso de justiça e igualdade que se espera dos magistrados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse ontem que acionará o Ministério Público Federal e o Conselho Nacional de Justiça, porque ele acredita que a conduta se enquadra na Lei 7.716, de 1989, relativa a crimes de discriminação de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. O que esse episódio nos revela, doutora Cláudia Schwerz? Revela que nós temos uma discriminação estrutural, racismo estrutural, que informa a forma como a gente constrói o nosso raciocínio. E esse desembargador revela desconhecer que um dos grandes nomes de todos os tempos, o Rui Barbosa, era baiano, nascido em Salvador, ou seja, desconhece que os grandes nomes da própria justiça vêm do Nordeste, o que, de fato, é lamentável. A OAB tem aí se posicionado numa luta intensa contra o racismo, dando exemplo não só o racismo, mas a toda espécie de discriminação. Tanto a OAB Nacional, especialmente São Paulo, na sua composição hoje, ela observa paridade de gênero e participação de raça. E na formação do 5º Constitucional, o que é o 5º Constitucional para o grande público? É a participação da advocacia na formação dos tribunais. Esse 5º, e não só da advocacia, mas também do Ministério Público, mas estou falando especificamente da OAB. Aqui em São Paulo, o que nós temos visto é esse exemplo, esse trabalho incansável na luta estrutural contra toda espécie de discriminação. Nós temos essas diferenças que não só vêm de gênero, como de raça, e também quanto às nossas diferenças culturais, utilizadas para menosprezar espaços tão relevantes do país, né? Eu nasci no Rio Grande do Sul, morei no Paraná, mas se houvesse uma separação, eu mudaria para o Nordeste, porque aquelas praias eu não deixaria nem os grandes nomes do direito que vêm da Bahia, especialmente de Pernambuco, de todos os lugares, eu estaria lá, né? Então, era isso que eu tinha a dizer. Lamento profundamente, espero que essa fala seja, de fato, responsabilizada como exemplo. Simples pedido de desculpas não é suficiente. O que nós precisamos é de uma justiça que se quer imparcial, sem esse tipo de ideologia que vai, de fato, embasar, inclusive, o julgamento. Hoje já se fala de lawfare de gênero, né? É claro que um juiz, um homem que teve um divórcio, uma mulher também, mas que, especialmente nesse aspecto, teve um divórcio muito litigioso, ao julgar algo dessa natureza, vai utilizar o CBGRAUN para isso. E hoje nós já temos estudos que revelam que essa abordagem impacta, assim, no resultado das decisões. A OAB está preocupada e tem lutado, se manifestou, a OAB do Paraná se manifestou, repudiou veementemente essas declarações do desembargador Mário Elton Jorge, da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Nos associamos a esse repúdio, que deve ser veemente e
e exemplarmente responsabilizado. Para ouvir a promotora Bianca a respeito desse episódio, o que ele nos revela, a doutora Bianca, que é do Recife, que é do estado de Pernambuco, e foi atacado aí pelo desembargador Mário Elton Jorge. Então, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de falar de um tema desse, né? Sendo nordestina, estando aqui no Recife, trabalhando aí na pauta nacional, mas tenho minhas raízes, defendo as raízes, como defendo a diversidade e a multiculturalidade de todo o Brasil. Agora, Igor, queria também agradecer as palavras da doutora Cláudia. Eu acho que é bem por aí, é um discurso que nos une, né, nos move para um mundo melhor, diverso, de transformação, sem exclusão, sem discriminação. E outra coisa que me chama muito a atenção é que, como juiz, como desembargador, nós, como promotores de justiça, a gente não tem o direito de se manifestar no sentido... Deixa eu ver como é que eu posso dizer de uma forma mais correta. A gente não tem o direito de reproduzir as desigualdades da sociedade, né? Então, assim, nós somos instituições que somos formados por pessoas, isso é um fato, mas dentro da instituição nós reconhecemos as desigualdades da sociedade e a gente não tem o direito de reproduzir, né? Mesmo sabendo que a gente tem esse histórico estrutural de alguns preconceitos, né? De religiões diferentes, de culturas diferentes. Então, mesmo a gente trazendo isso na nossa história como ser humano, nós, como instituição, não temos o direito de reproduzir isso. E foi isso que ele fez. Naquela condição de desembargador, ele reproduziu uma discriminação estrutural como desembargador. Então, ali ele fala em nome do Tribunal de Justiça, não é? Como a gente não pode fazer na condição de promotor, na condição de um advogado, de representante da justiça. Então, isso foi muito ruim. Então, quando ele fala de cultura ali, ele já se mostrou com tanta cultura tão ignorante, não é? Até porque eu acho que, e antes que se diga que foi um recorte, que a gente não percebeu o contexto, eu tive o cuidado de assistir o vídeo e acho que no contexto que foi colocado, ele quis tratar de desigualdade, mas ele não teve, ele quis tratar assim, olha, nós que estamos num país que temos mais acesso, num estado que temos mais acesso, que a gente tem mais riqueza, que nós temos uma condição estrutural mais favorecida, mesmo assim temos corrupção. Ele poderia ter dito, não, mas nós somos culturalmente superiores. Então, assim, foi um desaculturamento muito, muito grande, porque cultura, ele atrelou cultura à pobreza, né? Atrelou cultura à pobreza, e pobreza é desigualdade, e aí, realmente, dentro desse espectro, o IBGE já aponta que o Nordeste concentra quase a maioria da pobreza do Brasil. Isso é uma responsabilidade do Sudeste também, de todas nós, porque a Constituição diz que a gente precisa combater desigualdades. Então, é uma responsabilidade nossa também, como nordestino, como pessoas integrantes do sistema de justiça, do Sudeste e do Centro-Oeste. E aí eu tive a curiosidade de pesquisar, e segundo esses dados do IBGE, né, que fala que 47,9% da pobreza do Brasil está na região Nordeste, e isso traz outras desigualdades estruturais, mas que o Sudeste é a região que mais contribui para essa desigualdade. Então, ele lembrou da falta de estrutura, lembrou da desigualdade, mas esqueceu da parcela do dever, da obrigação de contribuir para combater essa desigualdade, e esqueceu que ele está na região que mais contribui para essa desigualdade. Então, assim, reproduziu uma situação de privilégio, deitou-se em cima de uma situação de privilégio, não reconheceu o privilégio e um lugar de fala que era absolutamente inadequado para que ele trazer uma questão de cultura. E aí eu também vou me filiar aí à questão da doutora Cláudia, que a gente, para falar de cultura, você vai ter que falar do Nordeste. Para você falar do Brasil, falar de cultura, você vai ter que falar do Nordeste, você vai ter que falar da Bahia, vai ter que falar de Pernambuco, vai ter que falar do movimento Mangue Beach, vai ter que falar do Manuel Bandeira. Então, enfim, é lamentável, e eu imagino que ele esteja bastante envergonhado, porque isso é o mínimo. Muito grato por trazer esse debate aqui. Olha, gente, temos mais um tema aqui na pauta, mas a gente só tem 3 minutos, então não teremos condições de abordar esse assunto por aqui. Eu vou aproveitar esse tempo final, antes da gente colocar o ponto final nessa edição do Gente que Fala, para as despedidas de cada uma de vocês. Enfim, doutora Cláudia, sua palavra final, sua mensagem, em pouquíssimos segundos, porque o tempo está apertado. Agradecer a você, Mauro, pela oportunidade, ao público que nos acompanha, a Zinilda,
ao Pedro Schiavon, que está sempre conosco aqui. E foi uma grande honra compartilhar o painel com todos aqui presentes. Muito obrigada. Doutora Luciana, sua palavra final, bem brevemente. Que pena, eu gostaria de tomar um café com todos agora para a gente continuar essas conversas, né? Mas eu agradeço imensamente a participação aqui, foi um prazer, uma satisfação conhecer todos, e agradeço especialmente poder estar ao lado da minha querida colega Bianca, e nos vemos em uma próxima, quem sabe. Doutor Sérgio Madeira, sua palavra final. Bom, essa questão trazida pela ignorância do desembargador está negada aqui na prática, não é? Nós temos um painel com pessoas originárias dos 4 cantos do país, né? Mostrando a riqueza do Brasil e da sua cultura. Não tem cabimento colocar cultura mais ou menos, né? São culturas diferentes, né? O Nordeste tem nos dado, da música popular brasileira, nem se fala. De qualquer forma, eu agradeço muito a participação e a experiência de ter ouvido aqui os colegas com comentários absolutamente pertinentes sobre as pautas propostas. Muito obrigado. Doutora Bianca, palavra final, a chave do programa em suas mãos, para o encerramento, bem breve. Não, Mauro, só para agradecer, queria deixar aqui um abraço para a doutora Cláudia, para a doutora Luciana, minha colega, que elas venham mais vezes, para o doutor Sérgio, que traga essa diferença aí nessa parte de medicina, que a gente fica realmente só ouvindo, né, e querendo aprender, porque realmente a medicina muito me encanta pela delicadeza da profissão, por tratar com vidas humanas, e ao final, né, estamos todas nessa dependência dos bons profissionais médicos. Agradecer a todo mundo, agradecer também em nome do MPD essa participação nesse programa, Mauro, e a Zenildo também, e ao Pedro, enfim, muito obrigada. Muito obrigado pela presença de todos vocês nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. É o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático, o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial e do escritório Nasser Rajab Advogados Associados, nesse espaço aqui sempre voltado para você às quintas-feiras. Estiveram com a gente hoje doutora Bianca Estela Azevedo Barroso, promotora de justiça em Pernambuco, doutora Luciana Fernandes de Freitas, promotora de justiça em Mato Grosso, doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, advogada, professora da PUC São Paulo, presidente da Comissão Especial de Direito Processual Civil da OAB São Paulo, e o doutor Sérgio Madeira, médico, diretor técnico da Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para a Saúde, ABRAID, e do Instituto Ética Saúde. Programa Gente que Fala, realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Uma boa tarde para todo mundo, a gente volta a se falar amanhã a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, ao TV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Na sequência, na Rádio 365, Lucas Neto apresentando o Melhor para a Melhor Idade. Uma boa tarde para todo mundo, 1h em ponto, bom programa aí, Lucas, tchau, até amanhã.